Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos um pouco do Sombras da Noite, do Stephen King. Desculpa o reflexo, mas a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui, incrível, de contos do mestre do terror, Stephen King. Para quem não conhece, ele é um escritor norte-americano, mais conhecido pelos escritos, né, contos e livros de terror. Mas ele também já escreveu muita coisa aí que com certeza você já assistiu na TV. No cinema, muita coisa dele foi adaptada. Uma dessas coisas é o Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que se não me engano aqui no Brasil ficou Um Sonho de Liberdade, aquele filme. E também A Espera de um Milagre, e sem contar também, claro, os de terror. O Iluminado, Carrie Estranha, Misery, que é um dos meus preferidos. E enfim, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do livro de contos dele, Os Sombras da Noite. Em inglês ele se chama Night Shift, O Turno da Noite, e ele é um livro que foi publicado em 1978, mas aqui no prefácio o próprio King fala que alguns destes contos foram publicados anteriormente em revistas, em 1976, 77, aí chegou 78 e ele resolveu fazer o livro, o que foi incrível, porque esse livro aqui foi uma surpresa. Quer dizer, não foi bem uma surpresa, é King e eu sou muito fã. Eu gosto muito do que ele escreve, mas aqui eu não sabia, não tinha certeza se esse livro seria tão bom quanto Tudo Eventual, que é outro livro de contos dele, que inclusive tá aqui na minha estante, tá? Na minha partezinha King. Tudo que eu tenho do King não tá aqui, mas aqui é uma áreazinha que eu deixo com alguns livros dele. E eu não sabia se esse livro seria tão bom quanto Tudo Eventual, que é um dos meus preferidos dele, mas eu não sei se é melhor do que o Tudo Eventual, mas é tão bom quanto, com certeza. E eu vejo isso pelo tanto de post-it que eu marquei. Porque em livros de contos, geralmente eu marco com post-it, dessa forma aqui, os contos que eu mais gostei. Aqueles que eu achei incríveis, maravilhosos, não só assim, gostei, esse aqui foi bom. Não, tem que ser incrível pra eu marcar. E de 20 contos presentes aqui, eu marquei 10, o que é muita coisa, eu acho. Não lembro se no Tudo Eventual eu marquei tantos assim, mas nesse daqui sim. Mas vamos falar um pouquinho, né, começar um pouquinho pelo prefácio aqui desse livro, que é do próprio autor, do próprio King. Antes dele a gente tem uma introdução, escrita pelo John D. MacDonald, se não me engano. É bem no estilo A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Bem nesse estilo e é muito bom, vale a pena ler. Mas o prefácio é do próprio King. E é um prefácio super interessante. Muito divertido de ler, muito legal. Onde ele fala a respeito do medo, né? Assim, medo mesmo, no geral. O que é o medo? Ele sente medo do que ele escreve? Sim, não, enfim, tudo isso ele vai falar nesse prefácio e é muito legal. Eu queria ler a primeira parte do prefácio, só para vocês sentirem um pouquinho desse gostinho de conta legal. Vamos conversar, você e eu. Vamos conversar sobre o medo. A casa está vazia quando escrevo isto. Uma fria chuva de fevereiro cai lá fora. É noite. Às vezes, quando o vento sopra do jeito que está soprando agora, falta luz. Mas por enquanto não está faltando. Então vamos conversar muito honestamente sobre o medo. Vamos conversar muito racionalmente sobre chegar às raias da loucura e talvez cruzar a fronteira. E aí depois ele vem, meu nome é Stephen King, ele conta algumas coisas e principalmente, né, fala sobre o medo. E ele começa aqui, nesse prefácio, falando um pouquinho sobre os motivos que o levaram a escrever sobre o macabro. Livro de terror, conto de terror, horror, enfim, coisas tenebrosas no geral. Ele também fala que ele volta e meia recebe essa pergunta de por que o senhor escreve coisas tão horríveis? E aí ele responde, ou pelo menos eu acho que ele queria responder, por que você acha que eu tenho escolha? Né? Ele diz aqui que não foi ele que escolheu escrever sobre o medo, não foi ele que escolheu escrever sobre o terror, o horror, que foi o próprio macabro que o escolheu. Eu achei isso extremamente interessante, porque ele fala como se tivesse, assim, bom, não tive escolha, né? Não fui eu que quis, simplesmente vem até mim esse tipo de coisa. E ele também fala aqui
o quanto que ele é uma pessoa extremamente medrosa. Eu achei isso muito interessante, porque eu também sou. Eu amo filme de terror, adoro filme de terror, adoro livro de terror, e eu morro de medo. Então, assim, muitas vezes eu coloco o filme porque eu gosto, e aí eu fico morrendo de medo, não quero nem olhar às vezes. Livro é a mesma coisa. Não é tão assim quanto o filme, mas eu também morro de medo. Eu lembro que até hoje eu tô assustada com um livro que eu li, acho que tem 2 anos já. A Volta do Parafuso, do Henry James. Inclusive, acho que tá até aqui em algum lugar. Mas morri de medo desse livro. Morri de medo. E eu continuo lendo, continuo consumindo, né, livros e filmes de terror, mas morrendo de medo. E ele fala que é a mesma coisa. A diferença é que ele escreve sobre isso, né? E olha que interessante uma parte aqui. Esse prefácio é muito bom, vale muito a pena ler. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler prefácio, mas esse aqui vale muito a pena. Olha só o que ele fala. Na página 12. Não sou mais criança, mas não gosto de dormir com a perna para fora. Porque se uma mão fria sair de sob a cama e agarrar meu tornozelo, sou capaz de gritar. Sim, sou capaz de gritar a ponto de acordar os mortos. Esse tipo de coisa não acontece, é claro, todos nós sabemos disso. Nas histórias que se seguem, você vai encontrar todo tipo de criatura da noite. Vampiros, amantes demoníacos, uma coisa que vive dentro do armário, todo tipo de terrores diversos. Nenhum deles é real. A coisa debaixo da minha cama esperando para agarrar meu tornozelo não é real. Sei disso. E também sei que se eu tomar cuidado e ficar sempre com as pernas debaixo da coberta, ela jamais vai conseguir agarrar meu tornozelo. Então, assim, ele tem um medo que beira a infantilidade mesmo, né? Ele acaba sendo muito infantil no medo dele, tem medo de um bicho debaixo da cama, mas ao mesmo tempo ele escreve sobre isso e ele ama, né? Ele fala um pouquinho de uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala que ele estava lendo uma crítica a respeito de algum filme de terror que não era muito bom, mas aí a crítica, o cara fala assim, ó. Só leu exatamente o que o cara falou na crítica. Esse filme, né, esse filme de terror, que o Stephen King disse que não era muito bom, é um filme maravilhoso para pessoas que gostam de diminuir a velocidade para ver acidentes de carro. Aí você fica pensando, poxa, será que eu sou uma dessas pessoas que gosta? Poxa, será? E aí, quando o Stephen King explica um pouquinho sobre isso, aí eu entendi, né? A gente entende um pouco melhor. Ele fala assim, ele fala que essa obsessão, né, pelo macabro, pelo terror, ela é como se fosse uma mistura de interesse e repulsa ao mesmo tempo. Porque você se interessa por aquilo, você gosta, você quer ler, você quer assistir, você quer consumir, mas ao mesmo tempo você tem uma repulsa, você morre de medo, você não quer saber mais disso. Você sai do cinema não querendo nem falar sobre isso, vamos falar sobre uma coisa feliz, vamos tomar um sorvete, não sei, mas você tem essa repulsa, né? Esse tipo de repulsa. E eu achei muito interessante que ele fala que essa combinação dos dois, né, da repulsa e do interesse, traz esse anseio, essa obsessão mesmo pelo macabro. E ele fala que é assim que funciona com ele, né? Interessante. Eu já havia percebido de algumas entrevistas dele que ele tem muito medo, mas esse prefácio aqui achei sensacional, vale muito a pena ler. Mas vamos falar um pouquinho dos contos daqui, né? Não vou falar sobre todos, vou falar sobre alguns dos meus preferidos. E espero que vocês gostem. E caso vocês se interessem pelo livro, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? É o link lá da Amazon para vocês adquirirem. Mas enfim, esse livro aqui, esse daqui da Suma, ele saiu aqui no Brasil em 2008. Mas eu acredito que já tenha saído há muito tempo. Acho que outras editoras, a Globo, uma outra que eu não lembro agora, Objetivo, eu não lembro agora. Mas eu acho que ele saiu aqui tem muito tempo. Mas eu li por esse daqui da Suma mesmo. E ele tem 20 contos, como eu já falei antes. E ele é muito constante. Ele é um livro muito constante, ele não tem, assim, pelo menos pro meu gosto, não foi um livro de contos que eu, gostei muito de um, o outro não gostei tanto, Não, eu gostei de quase todos, 10 foram incríveis, 10 dos 20 incríveis, maravilhosos, que eu quero reler várias vezes. Os outros foram bons, 1 ou 2 eu não gostei muito, mas foram pouquíssimos, porque a maioria eu gostei pra caramba. Acho que não teve nenhum que eu não gostei.
Ah, não, se bem que teve um que eu não gostei muito não, não é só um, que eu me lembro agora. Mas eu vou falar um pouquinho deles. O primeiro que eu queria falar é o primeiro também do livro, que é o Jerusalem's Lot. Quem já leu o livro Salem, eu não sei até hoje se esse livro aqui no Brasil, o nome é Salem, ou se é Salem's Lot, ou se é A Hora do Vampiro. Porque eu li nessa edição aqui, chamada A Hora do Vampiro, né? Essa de bolso. E eu acho que é Salem ou Salem's Lot, não sei. Mas é um livro, um dos primeiros livros do Stephen King. Um livro incrível que eu adoro. Eu adoro esse livro. Sou fã mesmo dele. E a gente começa aqui no Sombras da Noite com um conto no mesmo ambiente. A diferença é que quem já leu aqui esse livro vai saber que ele se passa na década de 70. Não sei se é 1975, 71, 2, não sei direito agora, mas passa mais ou menos nessa década de 70. E esse conto daqui não. Esse conto daqui passa em 1850. Então, com esse conto e essa história e mais outro conto que tem aqui dentro, a gente consegue ver bastante coisa de Jerusalem's Lot, né? Salem's Lot, que é essa cidadezinha. E é muito interessante. Quem já leu o livro vai aproveitar ainda mais esse conto, então aconselho também a ler esse livro antes, mas não vai mudar nada se você não tiver lido. Continue a ler. Enfim, é sobre vampiro, como o próprio nome diz, né? A Hora do Vampiro eu adoro coisa de vampiro, mas de vampiro de verdade, tipo Drácula. Até Anne Rice, eu adoro Anne Rice também. Mas os contos e o livro do Stephen King sobre vampiro é bem do estilo que eu gosto mesmo. Não dessa novidade que veio aí há um pouco tempo atrás, né? Mas enfim, este primeiro conto é, na verdade, uma troca de cartas, e não é nem uma troca de cartas, eu acho que é mais um dos personagens mandando cartas pro amigo dele, discorrendo, né? Contando sobre o que estava acontecendo com ele. Ele e o rapaz que trabalha com ele, né? O mordomo, eles vão passar um tempo lá na casa, nessa cidadezinha, que é uma cidadezinha mal assombrada, e ele vai contando tudo que vai acontecendo lá, né, com eles, os barulhos que eles escutam na parede, né, que eles acham que são ratos, mas que eles começam a ficar desconfiados, e tudo isso ele vai falando. Não vou contar muito não, porque senão vai tirar graça, mas é muito bom, vale a pena. Esse daí é o primeiro do livro e também é um dos meus preferidos. O próximo é o Último Turno, que é essa imagem aqui, que eu não sei se dá pra ver por causa do reflexo, dá pra ver, né? Esse ratinho comendo essa caveira. Esse Último Turno, ele é um conto nojento, aterrorizante e muito bom. Muito bom mesmo. É basicamente um rapaz que trabalha numa fábrica e ele é chamado pelo chefe dele para trabalhar durante o feriado na limpeza dessa fábrica lá embaixo, né? Lá no porão. E aí ele e outros trabalhadores vão nesse porão para limpar tudo, fazer uma super limpeza lá no local, e eles começam a perceber muitos ratos e coisas desse tipo lá, né? E aos poucos começa a ficar muito assustador. Essa é a palavra. Começa a ficar assustador e nojento também. Se preparem pra sentir nojo. Mas é muito bom esse conto. Eu adorei. Recomendo demais. Não vou contar mais nada também. O próximo foi o Bicho-Papão. Esse aí não dá pra falar muito sobre ele, não, mas é um rapaz conversando com o psiquiatra dele. E ele vai falar aí o que o bicho-papão tem, que aconteceu aí na vida dele, pra ele tá falando sobre esse bicho-papão. Vale a pena também. Parece um pouco o Oogie Boogie Man, mas é isso mesmo. E é bem legal. O outro foi o Caminhões, que é foi um dos contos que mais me surpreendeu, porque eu não tava esperando nada. Eu sei que o Stephen King adora objetos inanimados, possuídos, endemoniados e coisas desse tipo. A gente tem Christine aí, né? Enfim. E esse Caminhões, eu acho que é um filme esse conto, se não me engano. Eu nunca assisti. Mas são basicamente caminhões, né? Amaldiçoados, mal assombrados. Também não dá pra falar muito sobre ele, não, mas é muito legal. É muito bom. Me surpreendeu porque eu não tava esperando gostar muito, não. Mas no final das contas eu gostei bastante dele.
O próximo também sobre objetos inanimados, amaldiçoados, endemoniados, que é a máquina de passar roupa. Ah, essa daí me deu medo. Engraçado, né? Um conto de terror chamado A Máquina de Passar Roupa. Sim, mas dá medo. E esse daí foi muito bem escrito. O King, ele escreve muito bem, mas alguns especificamente, assim, a gente dá um calorzinho de felicidade de estar lendo uma coisa tão boa. Basicamente, esse é o plot, né? A máquina de lavar roupa de um local profissional, né, dessas lavanderias, ela começa a matar gente. Né? Ela começa a simplesmente matar as pessoas. E aí o desenrolar da história, né, as descobertas, os porquês, é muito interessante, vale muito a pena. O próximo foi... Ai, esse conto... Ai, que conto bom! E ele não é um conto de terror. É um conto chamado O Ressalto. E é um rapaz que vai pra casa de um homem que é tipo um chefe de uma máfia, uma coisa assim desse tipo. E esse rapaz que foi lá, já começa o conto ele na casa desse mafioso. E ele, na verdade, ele tá... A mulher, né, a esposa do mafioso, está traindo o mafioso com esse cara. E aí esse cara, ele tá lá, porque ele, enfim, tá sendo verdadeiro com o mafioso, né, falando, sim, eu e sua mulher queremos ficar juntos, queremos ser felizes, longe de você. E aí, o que esse mafioso vai fazer, né? Aí ele sugere, depois de algumas conversas, ele sugere um desafio pra esse cara que se chama Norris. E é um desafio, não vou falar nada, mas é um desafio assim que eu acho que eu não segurei, eu segurei a minha respiração durante quase que o conto inteiro, pelo menos a parte do desafio eu fiquei lendo, né, segurando a respiração. Mas incrível, esse daí não tem nada de terror. Pelo menos eu acho, mas ele é incrível, muito bom e o King simplesmente arrasou nesse conto. Bom demais. O próximo foi o Ex-Fumante LTDA. E, cara, esse conto eu também me surpreendeu. Não acho, basicamente é isso mesmo. Ex-Fumante LTDA. Um rapaz fuma muito, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele fuma muito. Ele encontra um amigo dele que fumava pra caramba também, mas parou de fumar. E o amigo dele fala, eu consegui parar de fumar. Ele pergunta como? E aí o rapaz dá o cartão pra ele. E é o cartão desse local. É um local, ele vai atrás desse local porque ele quer parar de fumar. E consegue lá uma consulta pra poder conversar com o cara que tá lá responsável por essa terapia de parar de fumar. E bom, não vou falar muito mais sobre isso porque é assustador a forma que essa empresa consegue fazer as pessoas pararem de fumar. É assustadora, mas vale muito a pena, é bom demais. O próximo é o As Crianças do Milharal. Esse conto, caraca, ele me deu um medo, Eu fiquei com muito medo desse conto. E eu gostei, claro que eu adorei, né? Eu gostei muito. O conto é maravilhoso. Inclusive, ele é tão bom que começaram o primeiro filme que saiu sobre esse conto, que também se chama, acho que aqui no Brasil ficou, em inglês ficou igualzinho ao nome do conto, mas aqui no Brasil, se não me engano, ficou A Colheita Maldita. E saiu em 1984. E aí depois dele saiu vários outros filmes, inclusive um mais novo chamado Colheita Maldita. Então esse é um dos contos que o pessoal aí do cinema adora adaptar. Foi um conto que me deu muito medo, muito medo. Me deu tanto medo que eu quis assistir o filme. Eu falei, caraca, eu vou passar um medão com esse filme. Não façam isso com vocês. Foi o pior filme que eu já assisti em toda a minha vida. Ruim. Como é que um conto de quantas páginas? Sei lá, 20 páginas te faz morrer, passar mal de medo. E um filme você fica assistindo assim. Eu entendo que eles tiveram que colocar muita coisa nesse filme, né? Pra poder mudar, porque é um conto muito curto. Mas
Eu não achei que a adaptação ficou boa, achei horrível, não quero assistir nenhum outro. Talvez eu assista algum outro aí que venha pela frente, mas o de 1964, me desculpe, mas eu achei horrível. Se alguém gosta, me desculpa. Eu achei horrível, eu quase não consegui terminar o filme. Eu acho que até que eu não consegui terminar o filme. Os últimos 10 minutos eu nem consegui terminar, porque de tão chato que é, não me deu nada de medo. Nem um pingo de medo. E olha que eu sou medrosa. A história é basicamente um rapaz e a esposa dele, eles estão dirigindo, né, numa rodovia, numa estrada, e aí eles estão brigando pra caramba, o casamento não vai lá bem das pernas, eles não estão muito bem, não, a energia não tá muito legal, eles estão brigando, aí chega um momento que ele vira pra ela pra continuar brigando, né, os dois estão lá discutindo, e aí aparece uma criança correndo, atravessando a estrada, e o rapaz não vê e bate na criança. Quando eles saem do carro, né, eles chegam lá perto da criança, ele percebe que ela tá degolada, tá com um corte aqui. Então ela não... Ela morreu com a batida, porque ela ainda estava correndo, né? Mas tinham cortado a garganta dela antes. Então não foi apenas a batida do carro que a matou. E aí o que eles fazem? Eles resolvem pegar essa criança, colocar lá na parte de trás do carro, que me fugiu o nome agora. É engraçado, porque eu fico trocando as línguas na minha cabeça, né? Eu falo, enfim, o porta-malas, pronto. E aí, levar pra cidadezinha mais próxima, pra poder levar pra polícia e tudo mais. Só que a cidadezinha mais próxima a gente já deve imaginar, né? É o Stephen King que tá escrevendo sobre esse livro, sobre essa história. Então a gente já pode imaginar o que acontece aí nessa cidadezinha, né? Bom, é um conto de terror, mas é bom pra caramba. Muito bom. As Crianças do Milharal. Vale a pena. O próximo é Eu Sei do Que Você Precisa. É um conto bem legal também, de uma menina que ela tá na faculdade e ela precisa passar numa matéria, ela tem bolsa, ela precisa da bolsa dela. Precisa tirar nota alta pra poder continuar com a bolsa dela. E aí aparece o menino que tem todas as respostas, né, da prova que ela precisa. Na verdade, ele tem, não são todas as respostas, ele tem um resumo com tudo que vai cair na prova. Ele fala, olha, estuda esse resumo aqui, que tudo que tá nesse resumo vai cair na prova. E ela acaba acreditando nele. E aí eles acabam tendo um relacionamento depois dessa situação toda, dessa questão inteira aí, dessa prova. E ela, claro, fica muito feliz, porque tudo que tava na prova realmente tava naquele resumo, ela se dá super bem na prova e é eternamente grata a ele. Mas aí tem caroço nesse angu. Mais coisa por aí. Então vale a pena continuar a ler pra ver o que acontece. Esse é o tal demoníaco que ele falou no começo do prefácio. E, por último, o 10º conto, que foi o meu preferido, foi um chamado A Saideira, que esse eu acho que foi... Acho que esse foi junto com o Ressalto. O Ressalto e esse eu acho que foram, assim, os dois meus dois preferidos do livro. Não sei, pode ser que todos os 10 sejam, mas esses dois são os que mais ficaram na minha cabeça, o Ressalto e a Saideira. A Saideira é também no mesmo ambiente do Jerusalem Slot, da Hora do Vampiro e do Jerusalem Slot, né, o conto. Se passa lá nos arredores, não passa exatamente dentro da cidade, mas passa nos arredores da cidade. E é sobre vampiro, como a gente já pode imaginar, e é muito bom mesmo. A história é a seguinte: dois homens, né, dois senhores já de idade, estão num bar, eles são amigos. Um deles é o dono do bar, ele tá falando, acho que eu já vou fechar o bar, porque já são 10 e pouca da noite, então eu já tô pensando em fechar o bar. Aí eles estão tomando a saideira, daí que vem o nome, eles estão tomando a saideira, e aí do nada a porta do bar se abre e entra um rapaz que tá azul de frio já tá todo praticamente congelado. E ele cai assim no chão, eles ajudam o cara, dão uísque, conhaque, não sei agora, mas pra ele conseguir falar, né, ficar bem de novo, coloca perto da lareira pra ele se aquecer. E aí o cara acaba falando, eu preciso de ajuda, o meu carro deu um problema, assim, eu me perdi, tá na nevasca. Esqueci de falar, tá tendo uma nevasca de outras
proporções, assim, que não dá pra colocar... O Stephen King fala que são as nevascas do Maine, que quem não tá acostumado com Maine não vai conseguir se dar bem nesses períodos, né, de nevasca. Ele tá tendo essa tempestade, e aí ele fala, meu carro, né, a gente ficou perdido, a gente parou numa placa que tava falando, uma placa pra ir pra uma cidadezinha chamada Jerusalem Slot, mas eu me perdi, deixei a minha esposa e minha filha lá dentro do carro com o aquecedor ligado e vim correndo pra cá pra pedir ajuda, porque eles estavam perdidos, né, e tava muita neve na estrada, então eles não conseguiam ver, o carro tava praticamente soterrado, ele saiu pra pedir ajuda. E aí os dois senhores do bar já ficam assim, caraca, foram parar logo lá em Salem Slot? Pra quê? E aí esse conto já passa na década de 70 também. Então já não é mais em 1850 que nem o primeiro desse livro, lá já na década de 70. Mas aí eles ficam, caraca, por que esse homem foi fazer isso, né? Eles ficam até impacientes com ele, mas é claro que eles o ajudam. E, enfim, né? Pegam o carro, colocam um cara dentro do carro e vão atrás aí da filhinha e da esposa do rapaz que entra no bar pra poder salvá-las, e o resto eu não vou falar mais nada. Mas que conto bom! Que conto bom! Eu morri de medo desse também. Fiquei apavorada. Adoro filme, né? E conto e livro de terror, de vampiro que me dá medo de verdade. Eu gosto de ter medo de vampiro. Não gosto de achar que o vampiro é bonzinho, não. Gosto de ter medo do vampiro. Drácula é um dos meus livros preferidos. E esse conto aí, o Stephen King está de parabéns, porque ele realmente consegue escrever bem sobre esse mundo, né, universo vampiresco, do jeito que a gente gosta. Então, concluímos aqui este vídeo sobre este livro incrível chamado Sombras da Noite. Recomendo muito que vocês leiam, de verdade. É um livraço. Quem gosta de Stephen King, quem gosta de contos, terror também, né? Tem que gostar um pouquinho para conseguir passar por alguns que estão aqui. Mas vale muito, muito a pena. Mesmo que você não goste muito, mas você queira começar, né? Conhecer esse mundo de contos e de horror do Stephen King, pode começar por este livro aqui, que é sensacional. Um dos primeiros dele, né? Então, vale muito a pena mesmo. E é isso. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre um livro também de terror. Não vou falar qual ainda, mas é um livro de terror bem legal, é um clássico do horror. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.